Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns. Hoje ainda, na segunda parte, capítulo 16, nós vamos falar do item 193, segundo gênero e especialidade das comunicações, porque Kardec classificou os médiuns de várias maneiras. Então, agora ele vai falar segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Existe, então, um tipo de médium para cada gênero, para cada especialidade. E nós vamos ver primeiro os médiuns versificadores. Quem são esses? São aqueles que obtêm mais facilmente as comunicações em verso. Então, eles são muito comuns para versos, digamos assim, maus, sem muita grandeza, e muito raros para bons versos. Então, são esses tipos de médiuns que recebem versos. Também Kardec falou dos médiuns poéticos, que sem obter versos recebem comunicações de estilo vaporoso, sentimental, sem qualquer tom de aspereza, e tudo neles é vago e seria inútil pedir-lhe algo de preciso. Então, esses médiuns poéticos, eles não obtêm verso, eles escrevem naturalmente textos, eles recebem comunicações de estilo sentimental, com muita leveza, mas assim, de uma forma muito vaga. Como Kardec fala, seria inútil pedir-lhes algo de preciso. Eu quero saber por que você está escrevendo isso, o que tem a ver, que jeito que é, tal. Ele não sabe, ele não tem essa. Então, ele consegue escrever esse tipo, consegue receber esse tipo de comunicação, mas ele não. Se a gente começar a perguntar, pedir algo com mais precisão, ele não vai saber. Esses médiuns, segundo Kardec, são muito comuns. Falou também dos médiuns positivos. O que ele falou dos médiuns positivos? Comunicações com caráter de nitidez e precisão. Então, agora, veja bem, médiuns positivos, as suas comunicações têm caráter de nitidez. Então, a gente entende perfeitamente o que está escrito e precisão. Eles não ficam enrolando, não ficam dando volta no assunto, mas é uma coisa precisa, que se presta espontaneamente às explicações detalhadas, aos ensinos exatos. Então, quando o espírito precisa passar algo com exatidão, que não pode ficar dando voltas, não pode ficar enrolando, ele usa esse tipo de médium positivo, porque esses médiums, eles conseguem, então, obter essa comunicação com esse caráter nítido e preciso. Então, eles são muito raros de se encontrar. Aqui nós vamos fazer uma nota seguinte, que Kardec fez. Algumas comunicações publicadas na Revista Espírita ilustram esse caso. Então, esses médiuns que escrevem com precisão, com nitidez, muitas críticas foram feitas a elas, porque a gente sabe que críticas existem em todo lugar. Se a coisa é boa, se a coisa é ruim, sempre vai aparecer alguém que vai achar um defeito e vai criticar. Mas o aspecto estranho do estilo, a incorreção de certas frases, a impropriedade dos termos, não diminui o valor do conteúdo moral. Mesmo porque
esses intelectuais, às vezes, que estão passando, pode ser um cientista que está passando algo da ciência, eles não têm essa nitidez para escrever, né? Às vezes o estilo deles não é um estilo muito claro, eles floreiam um pouco, e também algumas frases que não estão muito corretas, mas isso aí não vai tirar o valor daquele conteúdo moral. E às vezes mesmo das explicações que estão sendo fornecidas. Então não interessa, tem um errinho de concordância ali, mas o que ele quer passar está passando direitinho. Médiuns que se afinam com espíritos semelhantes a muitos cientistas terrenos que não gozam de facilidade de expressão, mas nem por isso deixam de escrever obras úteis. Eles não têm muita facilidade de se exprimirem, mas conseguem passar coisas exatas, com precisão, coisas que são úteis. Esses são, então, essa é uma nota relativa a esses médiuns positivos. Agora Kardec falou nos médiuns literários, que são eles, dissertam com sagacidade, estilo correto, elegante e de notável eloquência. Por isso que às vezes a gente vê alguma comunicação, alguma frase, ou algum livro assinado por determinado espírito, que a gente sabe que aqui, quando encarnado, ele era um intelectual, ele gostava muito da literatura, ele escrevia muito bem. E daí a gente começa a achar naquele estilo lá mesmo, mas a gente começa a achar alguma coisa que não condiz com aquele espírito que a gente já conhecia o estilo dele quando ele era encarnado. Duas coisas podem acontecer. O desencarnado também ele pode mudar o seu estilo no plano espiritual, mas geralmente esses médiuns que não são literários, quando eles recebem essas comunicações desses espíritos, eles não trazem corretamente. Como esses médiuns que Kardec chamou literários, que dissertam com sagacidade, com estilo correto, elegante e notável eloquência. Então, como o espírito necessita. Então, se ele necessita passar algo dessa forma, ele vai procurar esse tipo de médium que vai se adequar a esse tipo de comunicação. Kardec falou também dos médiuns incorretos. Que são eles, médiuns incorretos? Obtêm boas comunicações, pensamentos de elevada moralidade, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e termos impróprios. Então, não é que eles não são bons médiuns, não é que eles não tenham boa moral. Eles obtêm boas comunicações, pensamentos elevados, eles obtêm tudo isso. Mas quando eles vão passar para o papel, geralmente são médiuns intuitivos, que o espírito passa para eles pelo pensamento. Quando eles vão passar para o papel, eles passam com o estilo deles. E daí, então, às vezes, o estilo fica confuso, às vezes sobrecarregado, repete muito as coisas, termos impróprios para que aquilo que seria o certo. Então, esse Kardec chamou de médiuns incorretos. Não é maldade do médium, mas é que ele não tem a capacidade dos médiuns literários, que já dissertam com um estilo mais correto, elegante, né? Bom, o que Kardec fala sobre essa incorreção material desses médiuns incorretos? A incorreção material do estilo
decorre geralmente da falta de cultura intelectual do médium. O médium não se instrui, ele não tem uma cultura intelectual, então quando o espírito passa algo, ele faz com termos inapropriados, porque ele não conhece, ele não tem o termo certo para trazer aquilo, né? Então, vejam bem, essa falta de cultura intelectual do médium, que não serve de bom instrumento para o espírito nesse sentido. Mas o espírito liga pouca importância a isso, porque para ele o pensamento é essencial. Se o espírito vê que ele está passando corretamente o pensamento, então ele não liga muito para esse estilo, para essas incorreções aí. E então deixa livre o médium para dar a forma conveniente, do jeito que ele quiser. Por isso que às vezes sai dessa maneira. Já não se dá o mesmo. Olha, isso é uma coisa, o espírito tem um pensamento, ele está passando para o médium recebe o pensamento, vai passar o pensamento, mas o estilo dele é que não vai ser muito correto. Então ele não vai usar termos muito apropriados, ele vai carregar de repetições, mas o pensamento está correto. Então o que interessa para o espírito é isso. Agora veja bem, um outro caso. Já não se dá o mesmo com as ideias falsas e ilógicas de uma comunicação, que são sempre um indício de inferioridade do espírito que se manifesta. Então, se o médium está passando direitinho o pensamento do espírito, às vezes o espírito não se preocupa de que maneira ele está escrevendo. Se ele está repetindo, se ele está usando termos não apropriados. O que interessa é que fica aquele pensamento. O recado foi dado. A parte moral foi mantida. É isso que interessa para o espírito. Agora, não se dá o mesmo quando são ideias, o médium passa. Falseia a ideia do espírito. Não põe uma lógica naquilo que o espírito está falando. Então, isso aí é um problema do médium daí, mas pode ser também um problema que é um indício de inferioridade do espírito que está se manifestando. Se o médium está passando corretamente o que o espírito está passando, e ele está passando ideias falsas e ilógicas, o problema não está nele. A inferioridade está no espírito que está se manifestando. Então, em assunto de mediunidade, a gente precisa ter muito cuidado. A gente não pode ir acreditando, e vamos lembrar aqui, providencial, aquele recado de João Evangelista, quando fala: meus filhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus, porque existem espíritos e espíritos. Existem espíritos bons que querem passar a mensagem correta para nos ajudar a evoluir, e existem aqueles que querem passar as suas ideias, sejam elas quais forem. Ele não está preocupado com a nossa moral, com a nossa evolução, com o nosso melhoramento. Ele quer passar aquilo que ele entende. Então, quando essa ideia é falsa, coisas que não têm muita lógica, geralmente é um espírito inferior que está se comunicando. Bom, temos também os médiuns historiadores. Que médiuns são esses? Tem aptidão especialmente para as dissertações históricas. E olha que às vezes não depende do conhecimento do médium. Essa é uma variedade muito rara de médiuns positivos. E Herculâneo Pires fez uma nota especial a respeito desses médiuns, falando o seguinte: numerosos exemplos se encontram na Revista Espírita.
A bibliografia mediúnica mundial apresenta também numerosos casos. Entre nós, Chico Xavier é o exemplo por excelência. Quanto ao caso dos médiuns crianças, é bom lembrar que o próprio Livro dos Espíritos foi escrito com auxílio de duas adolescentes, Julie e Caroline Boudin, respectivamente de 14 e 16 anos, ambas de desenvolvimento mental e cultura muito aquém dos assuntos tratados naquela obra. Então nós vemos que às vezes não vai depender se o médium conhece ou não aquilo que ele está escrevendo, basta que ele tenha esse tipo de aptidão. Hoje nós vamos ficando por aqui, que o nosso tempo já está se esgotando, e vamos então, na próxima oportunidade, continuaremos esses nossos estudos. Claudete Moura para o divulgar.net.